E olha, mudando de assunto, você já ouviu falar em DIU? O dispositivo intrauterino é um dos contraceptivos reversíveis mais seguros e eficazes atualmente. O uso do DIU já é popular no mundo todo. Além disso, vem se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil. Recentemente, um vídeo viralizou após uma mulher afirmar que engravidou após uma laqueadura e o uso de DIU. O ginecologista que está aqui com a gente hoje é o Carlos Alberto Politano. Está com a gente ao vivo para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. E olha, antes da gente tirar essas dúvidas aí e responder se isso realmente pode acontecer, né, ou se foi um caso à parte, vamos acompanhar o vídeo que viralizou. Se liga. Adivinha de quem é esse positivo? É meu. Adivinha quem tá grávida de novo? Eu. Adivinha quem é a 1 em 1 milhão de novo? Eu. Que acabei de ter um bebê com um DIU que não saiu do lugar. Fiz laqueadura no parto. Vi o pedaço da trompa e tudo. Tô grávida. Como entender, né, gente? Que venha com muita saúde. Ai, meu Deus. Parabéns, papai. Nem brilha. Juro por Deus? Não tem base nem questão. Sério? Sério? Ovo tem, ovário tem, gente? Não tem base. Por isso que tá todo mundo esperando caça nós. Odé, vou te contar você. Sabe na gente de Cabrangá. Esse barrinho. Eu falei que minha mãe fez nada, cara. É, a reação do pai ali entregou que não foi nada programado, né? Doutor, pra gente entrar nesse assunto, né? Conta pra gente como é que faz pra medir a eficácia desses métodos contraceptivos que a gente tem no mercado. O DIU realmente é o mais seguro que tem aí disponível? Isso. Primeiro, DIU significa dispositivo intrauterino, tá? E a gente mede a eficácia por um índice chamado índice PIL. Esse índice foi avaliado, existe uma fórmula para cálculo desse índice, avaliado em anos, em 10 anos e meses, quase que se fala em 100 mulheres ano. Nós dividimos a eficácia em um método muito efetivos, método moderadamente efetivos e método pouco efetivos. Os métodos muito efetivos, o índice de falha vai de 0 a 0,9. E dentro dos muito efetivos, nós temos a laqueadura, a vasectomia, o DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante. Ou seja, o DIU é o método mais efetivo que a mulher pode utilizar hoje como contracepção. Esse caso aí que a gente viu, então, foi um caso à parte, né? Difícil de acontecer. As mulheres em casa podem ficar tranquilas quanto a isso. Pode e deve ficar, porque quando a mulher pretende fazer uma contracepção por um período mais prolongado, ela deve usar um LARC, que é um método de longa duração. E os métodos são muito efetivos, o DIU e o implante são métodos que a pessoa pode utilizar com segurança. É claro que todos os métodos vão ter sua falha, né? A falha de um DIU hoje é 0,2, ou seja, 2 em 1000 mulheres vão acabar engravidando. É uma falha muito baixa, então é um método que a mulher não deve ficar preocupada com essa situação, que foi uma situação fora da curva, que a gente chama, né? Tanto é que ela fez laqueadura, engravidou com o DIU, é totalmente fora da curva. Realmente é muito baixa aí, né, a chance, quase ganhar na Mega Sena ali da maternidade. Agora me conta, doutor, como é que funciona o DIU? Nós temos dois tipos de dispositivo uterino. Nós chamamos de dispositivo uterino de cobre. Aliás, lá atrás a gente tinha um dispositivo uterino que não era com nenhum material ativo e nenhum hormônio, que era o DIU, era o LIPS, foram os primeiros que saíram, né? Aí, a partir do momento que começou a surgir o DIU de cobre, começou a melhorar a eficácia. Então, o DIU de cobre, ele tem uma parte que é revestida de cobre, esse cobre é espermaticida, ele altera a condição endometrial e com isso tem uma eficácia. E a gente tem, e o DIU de cobre a mulher menstrua todo mês. Então, aquelas pacientes que se sentem à vontade menstruando, elas acabam optando mais pelo DIU de cobre.
E nós temos o DIU hormonal, que é mais utilizado hoje no mundo inteirinho. Esse DIU tem uma substância, um progestágeno, ele bloqueia a ovulação em 20%. Nos 6 primeiros meses, a mulher pode até ter um pouco de escape, um pouco de sangramento, mas a tendência é ela ficar sem menstruar. O DIU até agora, no Brasil, ele é utilizado, ele tem uma validade de 5 anos, mas a validade dele será, com certeza, será definida até o final do ano, entre 7 a 8 anos. Então, as pessoas que têm com DIU há 3 anos, com certeza vão se beneficiar pela nova mudança de estudos que vieram com 7 a 8 anos de segurança em termos de fertilidade. Olha que bacana, bastante tempo, né? Então, quando a gente fala do DIU de cobre e também do DIU, né, hormonal, quais são os efeitos colaterais de ambos? São diferentes? Por exemplo, a gente escuta o pessoal comentando que às vezes tem muita espinha no começo quando coloca. Isso. O DIU de cobre, ele tem como efeito mais adverso o fato de aumentar o fluxo menstrual. Ele aumenta o fluxo menstrual importantemente nos 6 primeiros meses. Tanto é que aquelas pacientes que têm fluxo menstrual aumentado, a gente comenta com elas que talvez o DIU de cobre não seja ideal. O DIU hormonal, ele é realizado com uma substância chamada levonorgestrel, um progestágeno de levonorgestrel. Então, naquelas pessoas que têm pele oleosa, aquelas pessoas que têm muita acne, a gente procura não recomendar o DIU de levonorgestrel, porque ele dá um aumento de acne, pelo menos 30%, nos primeiros 6 meses. Depois, ele vai diminuir. Só que o abandono da paciente é muito grande nesses primeiros 6 meses, se ela tiver um efeito adverso que para ela, no dia a dia, é muito ruim. Então, ela ficar 6 meses com uma acne aumentada, ela acaba abandonando o método, né? Acaba deixando de ter o benefício do método. Então, a seleção do DIU de cobre e a seleção do DIU hormonal é bastante individual. Olha só, então tem que realmente passar aí com um profissional e avaliar cada caso, né? Afinal, cada perfeito. caso é um caso, precisa verificar aí qual cai melhor. Agora conta pra gente, quem pode aí utilizar, né, os DIUs? Qualquer mulher pode estar utilizando? O DIU tem muito mais indicações do que contraindicação. Por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, ela dá como primeira opção a utilização do DIU hormonal para os adolescentes, né? Porque é um grupo de mulheres que terão um interpartal, a priori, né, bem longo. Então, ela começar a utilizar uma pílula anticoncepcional com 13 anos, pode. Nós temos pílulas anticoncepcionais até com hormônios naturais. Mas, para a segurança do não esquecimento, do uso de forma irregular e da possível falha, o DIU hormonal é uma grande opção. Tanto é que essa recomendação da Academia Americana de Pediatria. Hoje nós temos, entre gestações não programadas e não desejadas, acima de 50%. Bastante então, 60% alto, das gestações não programadas e não desejadas são de adolescentes. Então, você utilizar um método seguro no adolescente é muito bom, né? Contraindicações. São as contraindicações para quem tem algum problema hormonal que lhe impeça de utilizar o hormônio. Nós temos pacientes que têm malformações uterinas, tem paciente que tem útero infantil, que não permite, mas as contraindicações são muito pequenas perto das indicações. Certo. Antes da gente entrar no ar, né, a gente estava comentando aí sobre a questão de que normalmente algumas mulheres sofrem de trombose quando ingerem a pílula anticoncepcional. No caso aí, não tem nenhum risco em relação a isso, o DIU? Não, o DIU ele é só com progestágeno. Voltando um pouquinho, as pílulas que normalmente todo mundo conhece, ela tem estrógeno e progestágeno, né? Por causa disso que tem uma contraindicação em fumantes acima de 35 anos de idade, em quem tem algum antecedente positivo de trombose. E agora nós temos também pílulas só com progestágeno. Então, o progestágeno, ele é muito bom nessas contraindicações para a pílula convencional, que pode se utilizar com bastante segurança. Certo. Atualmente, né, o senhor comentou que atualmente, né, no caso, são 5 anos, pelo menos, que a mulher fica com esse dispositivo. Claro, todo ano tem que estar fazendo ali uma manutenção, né, indo ali no ginecologista para avaliar se está no lugar tudo certinho e não ocorrer uma surpresa, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, quando a gente adapta o DIU de uma paciente, nós já temos a percepção se foi muito difícil da adaptação, se
o colo estava muito espástico, e aí você acaba apertando um pouquinho mais, né? Fazendo com que a paciente venha um pouco antes para controle. Mas você tem uma ultrassonografia hoje que lhe permite dizer a posição correta do DIU, né? Então, a ultrassonografia você acaba fazendo 4 a 12 semanas após, normalmente 12 semanas após a colocação do DIU. Mas o DIU, como qualquer método de contracepção, ele merece ser acompanhado, né? A gente sempre, quando a paciente pergunta, bom, e agora o que eu faço? Fala, até a próxima consulta, é muito importante que você mantenha contato caso tenha alguma mudança, né? Certo, no caso, quando a gente fala, né, da cirurgia para colocar o DIU, é um procedimento muito invasivo ou não? É tranquilo, consegue ser feito aí em consultório mesmo? Então, o ideal, isso todos os estudos demonstram, né, em termos de complicações com a colocação do DIU, é que o DIU seja colocado no consultório, né? Existe uma técnica bastante difundida no Brasil, que é uma técnica com uma anestesia local. Você faz uma anestesia local no colo do útero, a paciente praticamente não tem nenhuma sensação dolorosa com essa anestesia, e a colocação do DIU acaba tendo esse fator facilitador no consultório. Estatisticamente, a colocação do DIU no hospital com anestesia, ela traz mais efeitos adversos, até mais complicação do que a colocação no consultório. Claro que vai ter paciente que a gente não vai conseguir colocar no consultório, mas tem vários centros de ensino aqui no Brasil, tem um aqui em Campinas, que lá no meu consultório tem um outro centro de ensino também em Jundiaí, a própria Unicamp tem, procurando orientar, procurando fazer com que médicos que não estejam habituados com o método de anestesia local, que se faz no consultório, tenham uma possibilidade de aprender o método. Olha que bacana. Então, no caso aí, não é um procedimento muito dolorido, assim, para a paciente, né? A experiência não é para ser negativa, é um procedimento invasivo, não é o caso. No caso, a gente fala aí, né, sobre a remoção do DIU, né? A paciente não se adaptou, enfim, decidiu retirar ele. Também é uma cirurgia tranquila? Não, a retirada do DIU é mais tranquila, desde que o DIU esteja bem adaptado. Toda vez que você coloca um DIU, você deixa 1 a 2 centímetros do fio guia fora do colo do útero. Então, na hora que você vai fazer o exame ginecológico, você acha aquele fio. DIU bem colocado, que tem aí no máximo 5 a 7 anos, você retira e a paciente sente uma fisgadinha só, tá? E na colocação, eu sempre comento isso, né? Ou seja, toda vez que a pessoa engravida, no início da gestação, ela tem um embrião que não é a carga genética da mulher. Pode ser que muitas mulheres falam, nossa, eu tenho cólica que parece que vai menstruar, eu estou com uma cólica e vou me preocupar com... Estou preocupado que pode ser um aborto. O DIU também. O DIU entrou na cavidade uterina, nas primeiras 24 horas a mulher sente a sensação de um corpo estranho, mas regride muito rapidamente essa sensação de dor. Então, com anestesia local, você coloca no consultório, você explica para ela que ela pode sentir um pouquinho de cólica no primeiro dia e ela volta para a atividade normal no mesmo dia. E para retirar do DIU, então, é mais fácil. Olha, muito bacana de saber. Vamos acompanhar agora a participação do público que está mandando mensagem aqui para a gente, querendo tirar dúvidas sobre esse assunto. Olha só, a Maria Antonieta, ela mandou assim, oi doutor, quero saber se o DIU pode ser usado durante a amamentação. Boa dúvida aí, a Maria. Sim, Maria Antonieta, é uma boa pergunta, pelo seguinte, hoje a gente tem adaptado o DIU, inclusive na hora do parto e durante a cesariana. Assim que você terminou a cesariana, com o útero aberto ainda, você pode adaptar o útero, ou então após o nascimento do nenê e a retirada da placenta, você pode adaptar o DIU, né? Por quê? Porque o DIU, ele é só com progestágeno. E o progestágeno é a mesma linha hormonal daquele comprimido que a mulher toma no período após o parto, que às vezes elas tomam para fazer anticoncepção. Então, pode sim, e hoje, mais do que nunca, está se incentivando a colocação do DIU na hora do parto e durante a cesariana. Olha que bacana, que aí já faz um procedimento único, né, doutor? A paciente já fica mais, a gente fica mais seguro, né, para ela. Fica sem surpresas aí pelo caminho. Vamos acompanhar a próxima participação? Quem mandou pra gente? A Nicole Raíssa. Ela falou assim, doutor, tenho 19 anos, posso colocar o DIU? Com qual idade poderia colocar?
reforça pra gente. Nicole, foi o que eu comentei. A Associação Americana de Pediatria recomenda que se coloque DIU até numa idade inferior à sua. A partir do momento que passe a ter atividade sexual, e o risco é muito grande de gestação, porque é muito comum a pessoa ter atividade sexual e falar, mas foi uma, duas, tenho 2 vezes por semana, mas se for uma atividade sexual no período ovulatório, basta uma e vai acabar engravidando, né? Então, a gente sempre recomenda às mães que têm filhas, olha, a partir do momento em que ela começar a ter atividade sexual, é bom ela procurar um método. Como é o adolescente, às vezes com idade muito inferior a 19 anos, ela não vai engravidar tão já. Então, o ideal é ela usar um método de longa duração e o DIU é o melhor método que tem. Nesse caso, dá até pra gente falar aí de uma certa vantagem, né, que o DIU tem. Porque, por exemplo, se a gente vai tomar a pílula, pode esquecer um dia e esse dia pode ser determinante aí, Sem não, dúvida doutor? nenhuma. Vamos para a próxima participação aqui com a gente? Tá, vamos carregar aqui com a gente. Enquanto isso, doutora, responde para mim. Protege. Chegou outra participação? Isso aí, olha, Karine Souza, o DIU protege contra DSTs? Karine, o DIU não protege contra DST, né? A gente insiste muito nisso, isso ainda não faz parte da cultura do brasileiro, que é o seguinte, DST, que hoje a gente chama IST, infecções sexualmente transmissíveis, ela tem que ser prevenida com o uso de um preservativo. No Brasil, mais comum o masculino, apesar de existir o feminino também, uso de preservativo. O preservativo previne doença sexualmente transmissível, ou infecção sexualmente transmissível, como é chamado hoje em dia. Nem o método DIU, nem o de cobre, nem o de progestágeno, que é o DIU hormonal, protege contra IST. Coisa que a gente insiste muito, olha, planejamento familiar você faz com um método hormonal de preferência, efetivo, muito efetivo, vai depender da escolha, mas infecção sexualmente transmissível é camisinha. Sem dúvidas, aí tem que usar o preservativo. No caso, né, doutor, uma outra dúvida que surgiu agora, o DIU não tem nada a ver com infertilidade, né? Assim, algumas pessoas até relacionam. Tem alguma relação? Não tem. Nenhuma, isso é importante. A partir do momento que você tira o DIU, você tira aquele bloqueio hormonal e a fertilidade volta de imediato. Você tirou o DIU hormonal, o DIU de cobre principalmente, que não tem nem hormônio, né? Mas o DIU hormonal, você tirou o DIU, a fertilidade volta. O que é muito interessante, pegando um gancho nisso, é o seguinte, esse é um conceito antigo, né? As mulheres às vezes ficam 10 anos usando pílula anticoncepcional, por exemplo, ou até um DIU, e aí tem dificuldade de engravidar. E elas vinculam isso ao método hormonal. Não, a dificuldade que ela tem em engravidar é a mesma que ela tinha antes do método hormonal, quer seja a pílula anticoncepcional, quer seja o DIU, depois que ela parou o método. O problema é que lá atrás, quando ela começou, por exemplo, essa menina de 19 anos, ela começou a usar o método contraceptivo, ela não foi testada em termos de fertilidade. Ela já começou a usar o método. Parou o método, se ela tem uma dificuldade de fertilidade, primeira coisa que eles perguntam, mas será que não foi o DIU? Será que não foi a pílula? Não, a sua fertilidade não muda em nada, independente do tempo de uso do contraceptivo hormonal combinado, ou só de progestágeno, ou do DIU hormonal. Olha só, dúvida aí muito interessante, né? Tirar para o pessoal de casa. Tem mais uma participação agora da Maria Cecília. Doutor, DIU ou chip? Então, talvez ela esteja falando DIU ou implante, né? Que o implante normalmente chama chip. Nós temos apenas um implante no Brasil, é colocado na face interna do braço. São 2 métodos chamados LARC, os dois com alta segurança, e aí vai ser individualizado. Vou dar um exemplo para vocês. Somente a Maria Cecília que perguntou. O DIU hormonal, ele bloqueia a ovulação só em 20% das vezes. O resto, ele atua como método que evita a gravidez sem bloqueio da ovulação. Alteração do muco cervical, alteração do revestimento interno do útero, alteração da motilidade da trompa, espermatozoide. Vários métodos fazem dar segurança para ele. Já o implante, ele bloqueia em 100% a ovulação. Então, o que a gente comenta com o paciente? Aquela paciente que tem dor de ovulação, o melhor é o implante, porque ela vai ter 100% de bloqueio de ovulação. Aquela que tem reações relacionadas com ovulação, por exemplo, todo mês no período da ovulação eu sangro, o implante é melhor.
Então, por causa que é individualizado a escolha. Cada caso é um caso, como a gente comentou. No caso, então, só para reforçar, doutor, na situação, né, as pessoas que têm muita cólica, por exemplo, no período menstrual, nesse caso entraria o chip, é isso? O implante é ligeiramente superior ao DIU hormonal. Aproveitar que a gente está falando dele, então, me responde, o tempo de duração dele é igual? Não, o implante são 3 anos, existem trabalhos, eu acredito que logo, logo nós vamos poder usar um implante por 5 anos. Mas, por enquanto, bula é 3 anos. Por enquanto, é 3 anos, 3 então. anos. Então, para a gente reforçar para o pessoal de casa, né, o DIU é uma ótima opção para quem não está querendo aí ter surpresas na família, como a gente viu o caso da influenciadora, que fugiu um pouco do comum, né, no caso. Mas, enfim, aconteceu. Nesse caso, o DIU, quais são as vantagens? Reforça para a gente, finalizando, doutor. Em relação ao fato, né? A gente já não vai ter, a pessoa não vai ter mais essa ovulação. Qual que é em relação ao DIU de cobre e o DIU hormonal? Quais são as vantagens aí? Por exemplo, em relação à pílula, não precisa mais tomar no dia a dia. Isso. A vantagem é o seguinte, não se deveria utilizar a pílula quando o período interpartal, o período entre um parto e outro, em desejo de engravidar, é longo. Para isso a gente usa o LARC, que é o DIU. O DIU ou então o implante. O DIU de cobre é para aquelas pessoas que se sentem melhor menstruando, que não querem usar produto hormonal, ou que não desejam, ou que não podem, que tem contraindicação para o DIU hormonal. O DIU hormonal, para aquelas pessoas que pretendem usar um método que não menstrue, e um método que lhe dê a tranquilidade por um período mais prolongado que o implante. E o implante, no momento, por um período de 3 anos. Né? Então, as pessoas falam, mas eu não quero colocar o DIU, não me sinto bem com algum material dentro do útero. Coloca o implante. Né? Então, importante que o médico ele vai ter que direcionar o encaminhamento do paciente baseado naquilo. E, muito sucintamente, quer menstruar ou não quer menstruar, não quer colocar nada dentro do útero, o período que vai ficar espaçado entre um parto e outro, ou o desejo de engravidar. E hoje o DIU hormonal, inclusive, tem sido utilizado como método também no período do climatério. Tá? Porque a gente tem que usar um estrógeno e um progestágeno, então a gente pode usar um estrógeno com o DIU. Então, tem ampliado muito o leque da utilização do DIU hormonal. Está cada vez mais avançado, né? Exatamente. Atualizando, tem que ficar de olho. Soltar aqui uma dúvida rápida no meu ponto. Quem tem endometriose pode colocar o DIU? Tem alguma contraindicação, doutor, ou não? Quem tem endometriose tem indicação de utilizar o DIU hormonal. O DIU hormonal, além de método contraceptivo, ele também atua com método não contraceptivo em adenomiose, que é uma alteração que a mulher tem um sangramento aumentado, útero amolecido. Ele atua em mioma, o DIU hormonal é uma indicação. Endometriose, ele é uma indicação, só no caso em que a pessoa tem endometriose de ovário, que é o endometrioma, que não deve ser usado. Mas ele é uma indicação. Por quê? Porque a endometriose é uma patologia que está relacionada com a menstruação. Então, por exemplo, o DIU de cobre não é indicação para endometriose, porque a mulher menstrua. O DIU hormonal, e parece que agora o implante também será, mas por enquanto o DIU hormonal, sim, porque ela está usando um método que não vai menstruar. Não havendo menstruação, não existe refluxo, e com isso você para a evolução da endometriose. Caramba, que bacana, eu não sabia dessa. Muito bacana, então, para as mulheres que têm endometriose. Tem mais participação do público chegando. Olha, a Juliana Pereira perguntou assim, dói para usar ou tirar? Reforça para a gente aí, que o doutor já respondeu essa pergunta. Conta então, de novo. Juliana, doutor. é o que eu comentei. Para colocar existem técnicas, anestesia local, que a gente coloca assim, de rotina no consultório, sem nenhuma preocupação. E para tirar, então, o DIU bem adaptado, a pessoa nem percebe que você tirou. Na hora que você tira o DIU, ela fala, já tirou o DIU. Porque tem o fiozinho guia ali, você retira com bastante tranquilidade, sem dor. Procedimento, então, rápido e normalmente indolor. Muito rápido. Muito bacana. Obrigada pela participação, doutor. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Que bom. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada.